O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos 3 giros de notícias. Giro de notícias. Notícia do domingo retrasado, dia 4 de julho. Tóquio realiza eleições locais. Tóquio realizou, as suas eleições e é interessante a gente olhar para essas eleições, primeiro pelo fato de que daqui a pouco teremos as Olimpíadas, e segundo pelo fato de que, pela concentração populacional que Tóquio representa, é sempre interessante para depois ficar de olho em eventuais eleições nacionais. E o Partido Liberal Democrático, que é o partido conservador japonês, que é o partido do atual primeiro-ministro, é o partido do Abe Shinzo, o primeiro-ministro anterior, expandiu a sua bancada, ficando com 33 assentos, 25% dos votos. Em segundo lugar ficou Tomin First, que seria os Cidadãos de Tóquio primeiro, que é, na verdade, um desdobramento regional do próprio Partido Liberal Democrático. Tá? Ficaram aí com 31 assentos, então o Partido Liberal Democrático vai governar Tóquio. Em terceiro lugar também ficaram conservadores. Em quarto lugar, o Partido Comunista, com 19 assentos. E, então, o Ishiro Kamoshita será aí o próximo governador de Tóquio, a que tudo indica. Ainda no Japão, infelizmente, também nesse período, no final de semana retrasado, nós tivemos um deslizamento de terra, em Atami, uma cidade que fica em Shizuoka, e que pelo menos 9 pessoas já foram confirmadas mortas e outras 21 estão desaparecidas. Fazendo um brevíssimo giro ali pelo Pacífico, na Coreia do Sul, a empresa Corindo vai perder aí o seu certificado global de ser uma empresa verde, pois descobriram que por trás dessa fachada de empresa verde, empresa consciente, eles estavam comprando diversos lotes de terras, diversos pedaços de terras em Papua, na Indonésia, e tacando fogo na vegetação nativa protegida para plantar palma, de onde vão extrair o óleo de palma, o popularmente conhecido azeite de dendê, que a gente já uma vez aqui tratou, inclusive, do acordo comercial entre Suíça e Indonésia, que foi a referendo. Então, aí, por trás da imagem de verdes, estavam lá tacando fogo na vegetação nativa, feito outros lugares por aí. Nas Filipinas, infelizmente, no dia 4 de julho, um avião C-130 Hércules da Força Aérea Filipina caiu e 53 pessoas morreram. É o acidente mais letal da história das Forças Armadas Filipinas. Das 53 mortes, 50 pessoas estavam a bordo do avião e 3 pessoas estavam no chão, estavam no local da queda. Além disso, 46 das pessoas que estavam a bordo do avião se feriram, porém se salvaram. E em Samoa, a crise continua, novamente envolvendo a Suprema Corte, e agora no último dia 14 de julho, depois do FAST tomar posse, lembrando que é FAST, não é FAST, porque não é rápido, é jejum, a intenção da sigla, a Suprema Corte considerou que o partido estaria agindo
né, para atacar e minar a oposição, o Partido dos Direitos Humanos, tentando modificar a configuração justamente do judiciário. Tá? Então, esse aí é o nosso brevíssimo giro pela região do Pacífico. Bem, também no final de semana retrasado, tivemos a escolha de Elisa Loncón como presidenta da Constituinte no Chile. Exatamente, meu caro Matias. Ela que é Mapuche, de origem Mapuche, ela é uma ativista pelos direitos civis da população Mapuche no Chile. Ela também tem uma carreira acadêmica. Ela concluiu o seu PhD nos Países Baixos, tá? E ela também tem um doutorado em literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Tá? A pesquisa dela é voltada especialmente para a pesquisa e o ensino de idiomas, e especificamente o idioma dos Mapuche, né? Ou seja, a preservação de um idioma, como você fazer lidar, né, com um idioma que não tem um status oficial, embora seja falado, né, por muitas pessoas, e ela foi eleita presidente da Constituinte chilena. Tá? E o idioma Mapuche é conhecido como Mapudungun, que significa a fala da terra. Muito obrigado pelo seu complemento, porque eu estava com medo de pronunciar esse nome. Então, e a gente vai falar mais sobre nomes diferentes mais para frente aqui nesse programa. Teve um episódio lamentável, mas que acho que serve para uma reflexão interessante. Ela tomou posse com a bandeira Mapuche, usando também os adereços em metal tradicionais dos Mapuche, que, né, usavam as moedas de prata, né, do comércio com os colonizadores espanhóis para fazerem colares, brincos, né? E então ela assumiu, e uma das primeiras medidas da Constituinte, aprovada por 105 dos presentes, lembrando que são 155 integrantes, o indulto, tá, para as pessoas que foram detidas e presas em protestos contra o governo, e os presos políticos Mapuche, assim definidos, desde 2001. Então, desde lá da revolta dos pinguins estudantil, terá um indulto para as pessoas envolvidas nesses protestos. Porém, né, nem tudo é bonito, nem tudo são flores, já que dois dos deputados constituintes, o Manuel Voldarsky e a Alejandra Pérez, foram detidos em uma manifestação ontem, quinta-feira, dia 15. Eles que estavam se manifestando, pedindo justamente pela liberdade de pessoas que foram detidas em protestos em 2019. Né? E eles acabaram sendo detidos durante essa manifestação. E, claro, é estranho porque você está falando justamente agora de deputados constituintes. Né? Como é que você vai, né, deter deputados que estão para redigir uma nova Constituição, assim, não vou dizer de maneira arbitrária, mas, né, não estamos falando aqui que ele foi, sei lá, encontraram ele com uma arma na mão, na frente de um corpo ensanguentado, em flagrante, né? Então, isso acabou sendo até um pouco esquisito, né, para dizer o mínimo. E ainda nos Andes, só para constar, falando também em manifestação, a polícia do Peru né, entrou em confronto com apoiadores da Força Popular, da Keiko Fujimori, que estavam tentando fazer uma manifestação na frente do Palácio do Governo. Tá? O confronto foi na Plaza de Armas. A polícia queria evitar que os simpatizantes da Fujimori chegassem ao palácio, e tivemos, então, algumas cenas de confrontos. A Keiko Fujimori tuitou, né, no dia 14
que é contra qualquer ato de violência e não se deve confundir esses atos lamentáveis com os protestos pacíficos que milhares de cidadãos estão realizando por todo o país. Lembrando que o Peru oficialmente ainda não reconheceu a vitória do Pedro Castillo, né? Ainda não referendou a vitória do Pedro Castillo, ainda estão averiguando as denúncias, né, da candidatura da Keiko Fujimori. Passemos agora para a terça-feira da semana passada, dia 6 de julho, no qual a líder inuit Mary Simon foi nomeada governadora-geral do Canadá. Alguns dias atrás, né, não lembro se foi no programa passado, no programa retrasado, a gente comentou que a nova governadora-geral da Nova Zelândia seria uma maori, né? Então o Canadá meio que decidiu copiar e teremos agora uma governadora-geral de origem inuit, a Mary Simon. E lembrando, o que é o governador-geral? O governador-geral, nos países cuja rainha é Elizabeth II, porém são independentes, é como se fosse o representante, né, a representante da rainha. Tá? Então ela vai agir como a chefe de Estado do Canadá. Tá? A chefe de Estado é a rainha Elizabeth II, porém ela será representada, então, pela Mary Simon. E no caso canadense tem uma coisa interessante, que é, alguns anos atrás, o governador-geral, ele chegou a assumir o comando do governo de maneira provisória, devido a uma crise ali da formação, né, de governo e um vácuo legal. Então acabou tendo que assumir, né, o governo de fato, e ele aprovado pela rainha, né, não é uma pessoa eleita pelo voto direto, né? O primeiro-ministro faz uma recomendação a partir do seu parlamento e a rainha aprova ou não o nome recomendado. Tá? Então tá aí a Mary Simon, cujo nome tradicional dela é Ningilkudluk, será a nova governadora-geral do Canadá. E o pessoal do Canadá agora fez uma thread muito interessante, né, sobre a trajetória dela, política, né, ela que representa o seu povo desde os anos 70, né, em diversas situações históricas de acordos com o Canadá e outras nações indígenas do país. E tem uma polêmica porque para ser governador-geral a pessoa tem que ser fluente nas duas línguas oficiais do Canadá, né? No caso o inglês e o francês. E apesar de ser nascida na província de Quebec, ela é fluente em inglês e na sua língua nativa, que é o Inuktitut. Então ela está tendo aulas de francês para poder assumir esse cargo, né? E ela que também foi embaixadora do Canadá na Dinamarca, né? Que tem ali uma ligação com os inuits por conta da Groenlândia. E o pessoal do Canadá agora, inclusive, né, são nossos ouvintes, sempre mencionam a gente lá no Twitter. Então fica a sugestão para quem se interessa pelo Canadá, pela vida de brasileiros no Canadá, cogita fazer essa mudança, enfim, né, acompanhar lá eles. E ainda em relação ao Canadá, outras duas notícias é que a empresa Sem Terra Gold, que é aquela mineradora que está com uma crise com o governo do Quirguistão por conta da mina de Kuntor, que é uma das maiores minas de ouro do mundo, tá? Ela soltou um press release no dia 7 de julho, afirmando que, no seu pedido de arbitragem contra o governo quirguiz, também vai querer responsabilizar a estatal quirguiz, né, que seria a JSC, a sigla, por todas as perdas, tá, e a violação do acordo de investimentos que havia sido feito com o governo. Tá? Então, basicamente, pediram a arbitragem para ver quem está certo, a empresa ou o Estado quirguiz.
E, além disso, quaisquer eventuais prejuízos dessa decisão, lembrando que o governo kirguiz basicamente nacionalizou a mina, afirmando que a empresa canadense estava irregular e por isso não iria pagar nada, tá? Então, qualquer prejuízo terá que ser compensado pela estatal kirguiz. E também no Canadá, no dia 13, terça-feira, a nação indígena canadense Penelakut anunciou que descobriram mais 160 túmulos não identificados no terreno de um antigo internato para crianças indígenas, tá? Na ilha Cooper, que tinha o delicado apelido de Alcatraz do Canadá, de crianças indígenas que não foram registradas, que foram sepultadas de maneira irregular, de maneira desrespeitosa. Com isso, o número já passa de 1.200. Notícia da quarta-feira retrasada, dia 7 de julho. Modi reformula gabinete indiano em meio à queda na popularidade durante a pandemia de coronavírus. Pois é, a gente falou um pouco dessa notícia no programa com o Átila, né? Porém, é o tipo de notícia que cabe nos dois programas e que, como às vezes tem algumas pessoas que não ouvem o programa com o Átila, acho interessante a gente repercutir ela aqui também. Que, até porque no programa com o Átila teve um detalhe que, peço desculpas para os nossos ouvintes, inclusive a gente deixou passar, que é o seguinte: o Modi, ele não apenas ele fez um remanejamento de ministros, tá, por conta dos desafios da pandemia, do impacto da pandemia, e obviamente, né, o nome que acabou gerando, tendo maior destaque, foi a demissão do ex-ministro de Saúde, né, o Harsh Vardhan, meio que colocando a responsabilidade, né, da pandemia na Índia, que tem números altíssimos, nas costas do ex-ministro. Mas, além de fazer essa dança das cadeiras, o Modi também expandiu o ministério, né, ou seja, ter mais assentos e mais cargos a serem distribuídos. E, curiosamente, vários dessas novas cadeiras, várias assim, é importante colocar que são 3, né, mas que nessas novas cadeiras acaba representando mais ou menos metade, foram para pequenos partidos que são aliados regionais do BJP, do Modi, né? O BJP é o Partido do Nacionalismo Hindu. Recentemente tivemos eleições regionais na Índia, ainda teremos outras eleições regionais na Índia, e ele não precisa fazer, né, um loteamento de cargos. Não é que nem o presidencialismo de coalizão aqui no Brasil, né, em que não importa quem ganha a eleição, o PMDB terá que ser parte do governo, né? Talvez a crítica mais notável a isso, por exemplo, tenha sido no período do segundo governo Dilma, né, quando você tinha aquelas acusações de os ministérios estavam sendo loteados, e aí criação de ministério, aí criação do Ministério da Pesca, por exemplo, né? Então, o Modi, ele não apenas trocou ministros, mas ele também expandiu o próprio quadro de ministérios e colocando aliados de pequenos partidos no governo. Ou então, além não foi uma expansão por si, mas cargos que antes eram, né, então você tinha lá, dando um exemplo, tá, gente? Você tinha lá o Ministério da Educação e Cultura, e aí você tinha lá o secretário para museus, e agora esse cargo de secretário para museus ganha poderes de ministro, tá? Então o cargo já estava lá, o cargo já estava ocupado, mas agora o cargo, né, é promovido. Então esse foi um detalhe interessante que a gente falhou em colocar no último programa, peço desculpas. E aí agora, né, a Índia tem aí um ministério gigantesco, tá? A Índia tem, né, um ministério assim, para não, né, ninguém botar defeito, com vários cargos, tá? Dentre os ministérios de Estado e os ministérios criados pelo Modi. E além dessa dança das cadeiras,
que mudou aí 14 nomes do Ministério Modi. Imagina só, o presidente, né, do Brasil mudar 14 nomes de uma vez só. A Índia também determinou que a Mastercard não poderá emitir novos cartões no país. Tá? Por quê? O Banco Central Indiano disse que a Mastercard não está cumprindo as regras que determinam que empresas estrangeiras de cartões bancários não guardem dados dos clientes indianos no estrangeiro. Tá? Olha, os dados dos clientes indianos devem todos ficar armazenados na Índia, tá? Em servidores, em computadores na Índia. E a Mastercard estaria, né, violando essa lei de 2018 e armazenando dados indianos em computadores das suas matrizes nos Estados Unidos. E aí o Banco Central Indiano então falou que tá bom, então vocês estão aí proibidos de emitir novos cartões, seja de débito, de crédito, cartão pré-pago, enfim, pelo menos até o dia 22 de julho, tá? Quem já é cliente indiano da Mastercard não vai ser afetado, mas não vai rolar mais a pessoa chegar lá e falar, então, queria fazer um cartão na Mastercard e tal, né, fazer parecendo propaganda. Não vai rolar. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da quinta-feira da semana passada, dia 8 de julho. Brasil assume presidência do Mercosul e Bolsonaro critica a Argentina. A gente já mencionou aqui algumas vezes, né, essa divergência de interesses entre Brasil e Argentina no Mercosul, o que não significa que o Mercosul deveria acabar, né, até porque as relações entre Brasil e Argentina na economia são bastante positivas para o Brasil. Porém, nós tivemos, né, uma reunião virtual na última quinta-feira, dia 8, e teria rolado aí, né, uma desinteligência entre o presidente do Brasil, Bolsonaro, e o presidente argentino, Alberto Fernandes. O Bolsonaro dizendo que o Mercosul se tornou sinônimo de ineficiência, que quer uma economia mais integrada ao mundo, né? Lembrando que a grande divergência é sobre a redução ou não da tarifa externa comum, né? Que é basicamente uma medida protecionista, né? E que ela acaba influenciando todos os países do Mercosul, né? Que é assim, a tarifa externa comum, se uma empresa brasileira, um distribuidor brasileiro, importa, né, um produto e esse produto entrar no Brasil, ele é submetido à tarifa externa comum. Por quê? Porque se ele for do Brasil para o Paraguai, do Brasil para a Argentina, do Brasil para o Uruguai, ele já pagou a tarifa do Mercosul. E é também para impedir, né, que um produto entre em algum dos países do bloco via outro país sem pagar a eventual taxa e então gerando um desequilíbrio, né, entre as questões. Essa acaba sendo a principal divergência. Ainda em relação ao Mercosul, né, o Uruguai anunciou que vai buscar acordos comerciais fora do bloco, mas sem sair do Mercosul. O que acontece é uma divergência jurídica nesse caso, porque existe uma norma do Mercosul de 2000 que proíbe que um país faça acordos comerciais por conta própria, que não seja negociado em bloco. Também para evitar, né, essas condições diferentes entre os países do bloco. Tá? A mesma coisa, por exemplo, com a União Europeia. Tá? Não tem como você fazer um acordo entre Brasil e Portugal.
porque o produto que entra em Portugal, depois ele entra no restante da União Europeia. Tanto que a saída do Reino Unido, o Brexit, foi em parte pela ideia de que o Reino Unido poderia, sozinho, fazer acordos comerciais bilaterais mais vantajosos. O Uruguai afirma que essa norma de 2000, ela nunca foi internalizada, então ela não está vigorando. A ideia do Uruguai é fazer esses acordos extra-Mercosul, mas sem sair do Mercosul. E aí entra uma grande questão, que é um problema na União Europeia, mas é um problema menor. Por quê? Porque os países da União Europeia são muito mais ricos, têm muito mais dinheiro para compensar isso. Que é a política comercial do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, não tem como serem iguais. Tá? Estamos falando de países de dimensões diferentes, populações diferentes, recursos naturais diferentes. Então, o Uruguai ele vai buscar uma maior abertura comercial, como historicamente o país, inclusive, teve em vários pontos, né? Enquanto Brasil e Argentina muitas vezes serão mais protecionistas, até por pressão, né, de setores internos desses países, por lobby interno. Então, ainda tem essa com o Uruguai dentro do Mercosul. Antes da gente falar de outra notícia uruguaia, vamos só recapitular aqui algumas notícias brasileiras. 65 países da ONU, né, assinaram um documento sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e o Brasil não foi um deles. Tá? O documento foi patrocinado pela representação dos Países Baixos, foi assinado, né, como disse, por 65 países, incluindo aí México, França, né, aqui na nossa região, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, Costa Rica, Panamá também assinaram, né, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Islândia, Suécia, Noruega, e o Brasil ficou de fora. Né, muito provavelmente por influência aí de Dona Damares. Tá? Também em relação ao Brasil, a ONG Repórteres Sem Fronteiras publicou a sua lista anual, né, de líderes de governo que estão minando a liberdade de imprensa entre os seus países, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, né, agora está figurando na lista. O Brasil não figurava na lista, né, há muito tempo já, inclusive arrisco dizer que talvez não tenha figurado na lista, não tenho certeza agora, porém, talvez tenha até estreado aí com o presidente Jair Bolsonaro e junto aí do Viktor Orbán, da Hungria, da Sheikh Hasina, de Bangladesh, Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, Lukashenko, de Belarus, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, né? Então, e Felipe, a Repórteres Sem Fronteiras, ela é de 1985, ou seja, desde a redemocratização no Brasil. Pois é, então temos aí já diria Imael, fortes sinais. E então, né, possível estreia do Brasil nessa lista, então, né, fazendo companhia a esse pessoal super legal. O chanceler Carlos França, num ponto positivo, ele exonerou o ministro Roberto Goidanich da presidência da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é o braço de estudos, debates e a editora, né, do Itamaraty. Esse cargo normalmente é ocupado por alguém do grau de embaixador e vai voltar a ser ocupado por uma pessoa desse grau, no caso, a embaixadora Márcia Loureiro, que era cônsul-geral do Brasil em Los Angeles, nos Estados Unidos. Fazendo uma analogia, para quem quiser entender melhor, é como se tivesse um coronel num cargo de general. Poxa, mas e se for um baita de um coronel, assim, um cara fora da curva, um cara genial? As credenciais do senhor Roberto Goidanich era basicamente ser um olavista. Tá? Trouxe muitos olavistas para dentro da FUNAG, incluindo com eventos presenciais custeados pela FUNAG antes da pandemia. Durante a pandemia, realizaram lives e palestras, né, com títulos como A Nocividade do Uso de Máscaras. Tá?
uma coisa completamente fora da realidade. Seguidor do astrólogo da Virgínia, que está internado aqui no Hospital das Clínicas, no Hospital Público de São Paulo, e essa virada, essa guinada ideológica ficou muito clara, e agora o chanceler Carlos França corrigiu isso. O Itamaraty também soltou uma nota no último dia 12, declarando, infelizmente, lamentando, assim como nós lamentamos, que um menino brasileiro chamado Lorenzo de Oliveira Leone faleceu no desabamento, né, do condomínio em Surfside, na Flórida. Tá? O restante do edifício, inclusive, foi implodido e, nesse momento, nós temos pelo menos 27 mortes confirmadas e 8 pessoas ainda desaparecidas, e que, nesse caso, né, estamos falando aí de uma situação bastante difícil, né, depois de tantos dias aí, já que foi no dia 4 de julho, né, o desabamento. Tá? Então, infelizmente, tivemos aí um menino brasileiro dentre os mortos. E no Uruguai, para a gente passar, né, os eleitores, os cidadãos uruguaios, pela Comissão Nacional Pró-Referendo, colheram mais de 760 mil assinaturas para pedir um referendo contra a lei de urgente consideração, que foi aprovada no passado pelo presidente Luiz Lacalle Pou. Se, né, você tiver a coleta de 10% dos eleitores registrados, então você pode solicitar aí um referendo sobre o tema. Nesse caso, o número de assinaturas passa bastante, né, do número necessário, e a ideia dos articuladores, né, do referendo é revogar alguns dos artigos desse pacotão de lei que foi aprovado em julho do ano passado, que a gente chegou até a comentar aqui, que meio que passaram emergencialmente pelo Congresso por conta, inclusive, parcialmente da pandemia. Esse pacotão de leis era uma das principais promessas eleitorais do Lacalle Pou e que tratam desde questões como segurança, educação, saúde, meio ambiente, economia, tá? Então basicamente tudo, né? E dentre alguns dos itens que os articuladores querem botar no debate público e eventualmente revogar, estão, por exemplo, eleição dos diretores do Banco Segurança Social, questões de detenção de adolescentes e mercado de petróleo bruto, tá? E também o que expande poderes policiais. Os articuladores falam que esse ato é para mostrar como a democracia uruguaia é forte e que no Uruguai não se legisla assim, que é interessante, que é importante ter um debate. Depois da coleta de assinaturas, elas serão analisadas, né, para autenticação. O Tribunal Uruguaio, que seria ali o Supremo Tribunal Eleitoral uruguaio, tem 50 dias para analisar e depois mais 45 dias para organizar o referendo. Notícia da última segunda-feira, dia 12 de julho. Governo da Argentina denuncia Maurício Macri por envio de armas à Bolívia. Pois é, a gente continua aqui, né, na nossa vizinhança. E o que aconteceu? Né? O governo boliviano fez uma denúncia às autoridades argentinas que investigaram o tema e verificaram essas denúncias feitas pela Bolívia e acabaram então denunciando formalmente. Basicamente é o seguinte: o ex-presidente Maurício Macri, da Argentina, junto com integrantes do seu gabinete, teriam enviado material repressivo à Bolívia em novembro de 2019. Teria sido um embarque ilegal de armas e munições
tanto letais quanto menos letais, tá? Para o governo da Jeanine Áñez, na Bolívia, então um governo interino, para colocar esse material repressivo à disposição da ditadura que recém havia tomado o poder no país vizinho, tá? Segundo o documento assinado pela ministra de Segurança argentina, Sabina Frederick. O presidente Alberto Fernandes pediu desculpas em nome da Argentina, né, pelo envolvimento do seu país no golpe contra Evo Morales. Segundo a denúncia feita pela Bolívia, a justificativa desses suprimentos militares teria como objetivo a suposta necessidade de proteção da embaixada argentina. Porém, o material enviado teve como destino final as Forças Armadas e Policiais da Bolívia. Tá? Junto com esse pedido de desculpas, né, do Fernandes, veio também a informação da polícia boliviana, que mandou fotos, mandou ali um dossiê, tá? Da apreensão de parte desse material, que continua nos depósitos da instituição e que possuem marcações de origem argentina. Tá? Ou seja, tem lá, então, por exemplo, uma munição fabricada na Fábrica Nacional de Armamentos em Córdoba, por exemplo. A Bolívia fez essa denúncia e o governo argentino acolheu essa denúncia e transformou ela numa acusação formal numa denúncia formal, melhor dizendo, que dá, então, às autoridades argentinas poder de investigação. Não significa, nesse momento, que o Macri será preso, que o Macri, enfim, será culpado ou não. Tem aí até detalhes escabrosos em alguns setores da imprensa boliviana, dizendo que o Macri teria dito que aceitaria uma eventual morte do Evo Morales, né, que eventualmente matassem, executassem o Evo Morales. Então, assim... E ele não estaria sozinho nessa, porque também existe uma suspeita em relação ao mesmo expediente por parte do Lenín Moreno, ex-presidente equatoriano, só que no país andino não chegou a esse ponto, né, do atual governo acolher essa denúncia. Então, a gente ainda vai ver, né, as investigações, se vai dar alguma coisa, o que vai acontecer e tal. Então é importante deixar claro que é mais ou menos isso. E também em relação a Macri e a justiça argentina, a justiça argentina declarou falência das principais empresas da família Macri, depois de 2 décadas sob recuperação judicial, incluindo o embargo das contas do Correio Argentino, que quando foi privatizado, foi comprado pelo Franco Macri, o pai do Maurício Macri, né, brother do senhor Donald Trump, inclusive, como o Matias explicou aqui anos atrás, quando o Macri foi eleito, né, que existia essa relação familiar, quando o Trump foi eleito, que existia essa relação familiar entre o Donald Trump e o pai do Macri, desculpe. Então, o Correio Argentino, quando foi privatizado, foi comprado pelo Franco Macri e agora foi declarado falência e o fim aí desse período de recuperação judicial. E lembrando que quando o Grupo Macri assume o Correio, chegou a ter uma dívida de 296 milhões de pesos com o Estado, e isso, na época, por conta da paridade, equivalia a 296 milhões de dólares. E no começo desse ano, houve uma negociação de que o Correio Argentino Sociedade Anônima deveria pagar 1 bilhão e 11 milhões de pesos para o Estado argentino, e não à toa a gente chega à situação da quebra da empresa. E também ainda na Argentina, o governo anunciou que pretende renegociar a dívida externa antes, né, das eleições parlamentares programadas
para 2022, e também a afro-argentina Maria Remédios Del Valle será homenageada na Câmara dos Deputados da Argentina, ela que lutou na guerra de independência do país e faz parte de um projeto intitulado Agora que Sim Nos Vejam, que busca dar visibilidade à história, né, das mulheres argentinas e também, né, de pessoas LGBT na Argentina. Ela, como eu mencionei, ela era afro-argentina, tá? Ela era uma militar, ela lutou na guerra de independência, negra, tá? E ela vai ser representada nos quadros oficiais, né, das paredes da Câmara do Congresso argentino, né, nesse caso. Então faz parte aí desse projeto, um projeto muito interessante, e estará na Sala 1, anexo A, para quando você puder viajar, né, caso visitem o Congresso argentino, então possam ali apreciar a pintura. Também no começo da semana, Suprema Corte do Nepal destitui primeiro-ministro interino. Pois é, a crise no Nepal continua por conta, né, da dissolução do parlamento, do racha entre os dois partidos comunistas, que eram dois, viraram um, voltaram a ser dois de novo. E o que aconteceu? A Suprema Corte do Nepal disse que a dissolução do parlamento, que o primeiro-ministro interino, o Sharma Oli, havia decretado, foi ilegal, e que o parlamento que estava empossado naquele momento deveria ser reempossado, tá? E colocou como primeiro-ministro interino o Sher Bahadur Deuba, que foi primeiro-ministro na década de 1990 e no início dos anos 2000, lembrando que o Nepal passa por uma revolução em 2008, tá? Quando nós temos o fim de uma monarquia hindu para uma república. E, então, assim, ele foi primeiro-ministro durante o período monárquico, que era quase uma monarquia absolutista, tá? E também foi primeiro-ministro durante a república, tá? Na segunda metade de 2017. Então, assim, eu não conheço o senhor Sher Bahadur Deuba, porém a impressão que eu tenho olhando pelo currículo dele é que ele é meio que um cara assim, um tampão, meio que um nome de consenso. Ele é tipo o Itamar deles. Precisa colocar alguma coisa aqui, pum, bota o Itamar, né? O Itamar Franco na história brasileira. Claro, estou brincando. Então ele, né, se tornou aí o primeiro-ministro interino, e ele faz parte do Partido Social Democrata, tá? Do Congresso Nepali, que, como a gente mencionou, né, o governo era formado pelo Partido Comunista, o Partido Comunista racha em dois, e aí o primeiro-ministro interino foi colocado do terceiro maior partido do parlamento, mas que é um partido relativamente pequeno, tem 7 cadeiras de 59, tá? Então é meio que, bota aí o tampão, faz um governo interino provisório e arruma eleições assim que der. É mais ou menos isso que a Suprema Corte determinou. Já na terça-feira, dia 13 de julho, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa declarou que o país vive o pior cenário desde o fim do apartheid. Então, meu caro Matias, né, a África do Sul quase, né, foi um dos temas dos blocos principais aí, né, o roteiro, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas e tal, devido à quantidade de notícias, e eu jamais imaginaria, né, a gente falou, acho que em todos os últimos programas habituais, a gente falou pelo menos um pouquinho da África do Sul, especialmente da saga do julgamento do ex-presidente Jacob Zuma, né, que foi condenado a 15 anos de prisão por desacato, por não comparecer à corte, né? E o que acontece? A prisão dele, basicamente, levou
a uma série de manifestações e de revoltas populares. Nesse caso, é importante a gente colocar 3 coisas, 4 talvez. Primeiro, nós teremos manifestantes, né, que de fato são partidários do Jacob Zuma e que batem na tecla de que ele está sendo vítima de uma perseguição interna, de que o Cyril Ramaphosa deu um golpe dentro do partido do Congresso Nacional Africano, que o Jacob Zuma é vítima de perseguição, então estão apoiando ele. Aí nós temos um segundo grupo, que é o grupo que está se revoltando contra o governo no geral. A África do Sul tem sofrido muito com a pandemia, a pobreza cresceu na África do Sul, tá? A gente já falou bastante sobre a África do Sul na pandemia, né? A campanha de vacinação demorou para começar, tem suspeitas de corrupção. Então, assim, a situação sul-africana não é nem um pouco legal. O terceiro grupo são das pessoas que estão se aproveitando dessa situação. Então, estamos falando aqui, né, você tem as imagens das pessoas saqueando lojas, saqueando supermercados, e aí você sempre vai ter aqueles espíritos de porco que vão, né, no comportamento de turba, né, para se aproveitar, para levar uma TV para casa, alguma coisa assim. E tem o quarto grupo, que aí é inclusive parte da argumentação governamental de pessoas que seriam pagas, pressionadas, incentivadas por partidários do Jacob Zuma a se manifestarem, né? Então, não seria uma manifestação, não seriam manifestantes orgânicos, seriam pessoas que estão sendo coagidos ou recebendo dinheiro, né, alguma coisa assim, para se juntar aos protestos, para se juntar aos saques e manifestações. E quando eu falo isso para o nosso ouvinte, eu tenho certeza que o nosso ouvinte nesse momento talvez esteja na imagem, né, de, por exemplo, de uma manifestação na Avenida Paulista, que aí tem bomba de gás lacrimogênio, e tem correria, e aí tem feridos e tal. Não, a gente está falando de mais de 200 mortos em uma semana, tá, gente? Estamos falando de uma situação muito violenta, incluindo aí escassez de alimentos devido aos saques, escassez de combustível devido a bloqueios de estradas, de vias de suprimento, e escassez de atendimento médico, até porque nós temos a pandemia. Então não é que você consegue chegar lá no pronto-socorro, né, sangrando, você lá fala, putz, no protesto, manifestação, alguém tacou uma pedra em mim, né? E você chega lá no hospital e tá tudo livre, tá tudo legal. Não, você tem uma pandemia rolando, né? Então, a situação na África do Sul está bastante violenta, com muitos danos a propriedades, supermercados, caixas eletrônicos foram saqueados, tá? Segundo o governo, a conta, tá, está, no mínimo, em já algo quase na casa de 1 bilhão de libras, tá? Libras esterlinas, ou seja, o que dá mais de 1 bilhão de dólares, né? Porque lembrando que a libra vale mais. Então, dentre esse cenário, aí entra também as questões mais perenes e mais históricas, né, da África do Sul, que a gente já tratou aqui várias vezes, como, por exemplo, questão racial. Inclusive, então, novamente, temos um Fronteiras sobre a África do Sul. A gente tem Fronteiras sobre a África do Sul, a gente fez 2 programas com temática do Zimbábue, quando da deposição do Robert Mugabe, e que era uma situação similar, né, que a gente fala de apartheid, a gente fala dessa questão de concentração das terras férteis na mão da elite branca colonial. A gente tem 2 programas em sequência, né, sobre a queda do Jacob Zuma e a ascensão do Cyril Ramaphosa. São o Xadrez Verbal 128 e 129. Então a gente tem imagens, por exemplo,
de grupos de homens negros saqueando propriedades de pessoas brancas, e a gente também tem imagens de fazendeiros brancos organizando o que seriam milícias, né? Uma manchete, por exemplo, da Reuters fala em grupos de vigilantes, né? Lembrando que vigilantismo em inglês tem uma conotação mais séria, para reprimir essas pessoas, para defender as suas propriedades, na visão delas. E, logicamente, o que acontece? É violência, é gente ferida, gente morta, é tiro, o exército está na rua, a polícia está na rua, né? Então, a situação não está nem um pouco legal, nem um pouco bonita, e acaba agravando essas feridas, essas cicatrizes históricas que nunca foram completamente resolvidas e nem deu tempo de ser completamente resolvidas, porque né, o apartheid tem aí 30 anos que acabou, menos até. Então, aí, por exemplo, nós temos pessoas, né, dando entrevistas dizendo que destruíram o comércio delas, né, então, dono de um açougue, por exemplo, comentando lá, um homem negro, inclusive, tá? Dizendo que destruíram o açougue dele e tal, que vai demorar muito para conseguir melhorar a situação. Então, realmente é uma situação muito tensa. O rei da nação Zulu, né, que é o maior grupo étnico da África do Sul, o Misuzulu, né, pediu, né, para que as pessoas fiquem calmas e parem com essa violência que envergonha a nação e envergonha a África do Sul, né? Ou seja, envergonha a nação Zulu e envergonha a África do Sul como um todo. Tá? E que a violência e as depredações não eram a maneira correta de expressar descontentamento pela prisão do ex-presidente. Então, assim, eu confesso para você, novamente, eu confesso para os ouvintes, eu estou quase em choque porque a gente acompanha as notícias na África do Sul, a gente não negligencia o continente africano, e eu não esperava algo desse volume, algo desse tamanho, em protesto pela prisão do Jacob Zuma. Então de fato uma questão bastante preocupante, né, bastante complicada. E outra ferida, né, histórica da África do Sul, que a gente também já mencionou aqui, e que acaba sendo reaberta, né, em episódios como esse, o ministro de Relações Exteriores da Índia, tá, expressou preocupação devido aos relatos de que muitos negócios, muitas propriedades de sul-africanos de origem indiana estariam sendo alvos, né, de depredação, de saques e de turbas. E o governo sul-africano, né, o Cyril Ramaphosa pediu paz, disse que é uma crise muito grande, como você mencionou, né, que seria o pior período desde o apartheid, e colocaram que os filhos do Jacob Zuma podem ser investigados criminalmente por incentivar, tá, por incitar a violência e a depredação. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias da última quarta-feira, dia 14 de julho. Primeiro-ministro da Etiópia protege repelir inimigos após ofensiva rebelde. O Abiy Ahmed disse que ele continua comprometido com a paz, porém ele vai repelir qualquer ataque inimigo, já que as forças de Tigray retomaram uma ofensiva, né? A gente comentou no programa passado que recapturaram a capital regional de Mekele, e na última quarta-feira iniciaram também uma nova ofensiva contra regiões vizinhas, obtendo agora o controle de novos
territórios dentro desse conflito interno. Falando em conflito interno, ali do lado, né, no Sudão do Sul, tivemos mais um encontro no dia 9 de julho entre os dois líderes, né, das duas principais facções da Guerra Civil do Sudão do Sul, que está congelada, né, entre o Salva Kiir e o Riek Machar, e anunciaram também que em breve o Papa Francisco deve visitar o Sudão do Sul, tá? E comentaram da possibilidade de realização de novas eleições também. Ainda no continente africano, a gente vai rapidamente para a Nigéria por dois motivos, né, todos ligados ao mesmo evento, que foi a seleção de basquete masculino da Nigéria derrotou a seleção de basquete masculino dos Estados Unidos. Tá? Né, todo mundo aí ficou surpreso, né, com esse resultado, já que estamos falando do que seria o melhor time de basquete do mundo. Tal. E, como consequência, nós temos duas coisas que eu acho interessantes aqui de trazer. A primeira é mais de curiosidade, tá? Que é o seguinte: o time de basquete da Nigéria estava correndo o risco de não ter os seus uniformes oficiais nas Olimpíadas devido a um problema alfandegário. E aí o governo federal nigeriano teve que intervir, meio que liberando os uniformes de entrarem na Nigéria, tá? Porque eles estavam parados na alfândega, porque eles são importados, né, do fabricante, e o governo meio que teve que interferir e falar para o pessoal da Receita Federal, falar, não, isso daí não precisa taxar não, manda entrar direto, né, deixa o pessoal aí pegar os seus uniformes para poderem ir, né, para Tóquio. A viagem, inclusive, está marcada para hoje, sábado, dia 17. E a outra notícia é o que aconteceu. Um famoso comentarista de basquete da ESPN americana, o Stephen Smith, que é um cara até um pouco, às vezes, folclórico, né? Pensa o craque Neto do basquete. Ele mandou muito mal. Ele estava fazendo críticas, né, à seleção dos Estados Unidos. A seleção dos Estados Unidos, né, não pode perder um jogo preparatório para a Olimpíada, que os Estados Unidos não estão levando o melhor material humano que eles podem. Até aí, tudo bem, ok. E aí ele começou a meio que zombar dos nomes dos atletas nigerianos, né, falando, os Estados Unidos não pode perder para não sei como pronuncia a porcaria desse nome, né, the hell the pronunciation of this dude, tal, e meio que, né, tirando sarro, né, e falando, não pode perder para esse time de terceiro mundo. E só um parênteses, o Stephen Smith é afro-americano. Para quem não sabe, foi uma lembrança importante. E depois ele pediu desculpas, ele também pediu desculpas por ter feito um comentário sobre o Shohei Ohtani, né, que é um jogador de beisebol que está aí destruindo recordes nesse início, não é nem início já, né? Nesse meio de temporada. Meio temporada, teve o All-Star Game na última terça-feira. Inclusive eu até comentei com o Biratan Leal que eu tô ficando velho porque é o segundo jogo das estrelas da Major League Baseball que eu acompanho no Coors Field, né? Que é o estádio do Colorado Rockies. E só para os nossos ouvintes entenderem, é porque os estados vão rodando, né? Geralmente faz o circuito de todas as franquias, né? Então eu vi o All-Star Game de 98 no Colorado e agora de 2021. Então... E aí ele fez também comentários sobre o Shohei Ohtani, que ele não conseguia entender o inglês dele e tal. E depois ele pediu desculpas, disse que não queria ser insensível com questões culturais de nomes, de estereótipos raciais e tal. E eu só queria trazer essa reflexão para cá, por quê? Porque várias vezes, em vários programas, a gente tem que às vezes pronunciar nomes exóticos e, assim... muitas vezes não dá tempo direito da gente procurar as referências, pronunciar direito, até porque normalmente são muitos nomes diferentes no mesmo programa, de culturas diferentes.
Só que eu queria deixar claro para os nossos ouvintes que a gente nunca errou uma pronúncia desmerecendo, tirando sarro. Tá? A questão é a nossa ignorância e a nossa, às vezes, falta de preparo prévio com algum nome difícil. Então, acho que é importante colocar isso, por quê? Porque eu tenho certeza que para muita gente, em vários lugares do mundo, Figueiredo vai ser um nome difícil de pronunciar. Então, assim, eu não vou tratar com desdém, com supremacismo, alguma coisa assim, um nome diferente. Mas, pela dificuldade de pronunciar, às vezes a gente comete bobagem aqui, faz uns deslizes ou outros, mas nunca é para desmerecer, até porque nome é uma coisa muito importante, né, para as culturas, para as pessoas, para os indivíduos. Então, esse episódio do Stephen Smith me ajudou, né, trouxe um pouco dessa reflexão. Para dar um exemplo, né, de nome nigeriano, embora não jogue pela seleção nigeriana, né, joga pela seleção grega, mas o nome é de origem nigeriana, o Giannis Antetokounmpo. Né, então, que foi MVP da temporada... 2 vezes. Das 2 temporadas anteriores. Isso. Então, assim, é um nome que a primeira vez que você vai tentar pronunciar não é tão fácil. Né? Depois você pega o jeito e tal. Mas fica a reflexão também da atriz Uzoamaka Aduba, né, que acabou adotando o nome artístico de Uzo Aduba, de que quando ela era criança, ela chegou um dia na casa dela, ela foi criada em Boston, e pediu para a mãe dela chamar ela de Zoe, porque as crianças tiravam sarro do nome dela. E a mãe dela respondeu para ela: olha, aprenderam a falar Tchaikovsky, Michelangelo e Dostoiévski, então eles vão aprender a falar Uzoamaka também. Ela que ficou famosa por interpretar a personagem Suzanne Crazy Eyes Warren na série Orange is the New Black. Ela, inclusive, ela tem um outro personagem de algum filme, alguma coisa recente que eu assisti. Que tá... Miss America. Ela tá em Miss America. E ela tá fazendo também a série americana baseada no livro da Chimamanda, uma escritora de origem nigeriana. Então tá aí, só trazer essa reflexão e também explicitar que da nossa parte, quando a gente pisa na bola, não é incompetência, não é desmerecimento. Agora uma notícia relacionada à política externa estadunidense, já que o Senado aprovou o projeto de lei para proibir todos os produtos do Xinjiang. A região de Xinjiang, também dá para pronunciar assim, né, o leste da China, o oeste da China, que é a região dos uigures, e essa legislação chamada Ato de Prevenção do Trabalho Forçado dos Uigures, tá? Classifica que o que é produzido em Xinjiang é produzido com mão de obra forçada dessa população. Ela passou com unanimidade, tá, no Congresso, então assim, no Senado. Então, tanto republicanos quanto democratas, todos votaram a favor. Na verdade, foi por aclamação, né? Depois vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Joe Biden para sancionar ou não a legislação. Então, basicamente agora, qualquer produto de origem de Xinjiang não pode entrar nos Estados Unidos. Não é que vai ter uma taxa, vai ter um imposto. Não vão entrar se houver qualquer evidência de uso de trabalho forçado. E a lei, ela coloca o burden of proof, né, o ônus da prova, do lado dos importadores. Tá? Então não é que, olha, vai entrar tudo a não ser que provem que tenha trabalho forçado. Não pode entrar. Então tem que ir lá, vamos supor a Nike, que tem fábrica em Xinjiang, falar, na nossa fábrica é assim, assim, assado, não tem trabalho forçado, os funcionários só não podem ir no banheiro, mas tirando isso, tá tudo bem, tá? Então assim, a gente pode exportar, a gente pode importar tranquilamente. Na China, o governo chinês declarou que o panda não está mais em risco de extinção na vida selvagem. Tá? Ele foi reclassificado como vulnerável e a população de pandas gigantes na vida selvagem é de cerca de 1.800, tá? Mais os que estão em cativeiro.
Lembrando que o panda ele quase esteve, né, extinto, e ele acabou sendo uma bandeira, né, do governo chinês, inclusive de política externa, para a recuperação, né, do panda gigante. Também em relação à China, um hotel chamado Sijikaiwan, que ficava em Songling, tá, uma cidade na região de Jiangsu, que fica na costa, né, da China, desabou, tá, devido a uma estrutura construída de maneira ilegal, e 17 pessoas faleceram no desabamento desse hotel, tá? Infelizmente. Estimular extremismo é o modelo de negócio do Facebook. Essa é a denúncia das repórteres Shira Frankel e Cecilia Kang, do New York Times, An Ugly Truth, Inside Facebook's Battle for Domination. Uma verdade feia, uma verdade desagradável, dentro da batalha do Facebook pela dominação, né? E que é basicamente aí um conjunto, né, de reportagens e de investigações conduzidas nos últimos anos, né, sobre a rede do Mark Zuckerberg. Né, e fica muito óbvio, né, essa manchete, né, estimular extremismo ao modelo de negócio do Facebook, até porque o Facebook, tanto o Facebook quanto a Google, né, eles têm uma coisa que é, assim, fizeram uma analogia uma vez com a corrida, né, o hobby de correr, que é assim, você está sedentário, aí você entra no YouTube e digita, como começar a correr. Aí você começa a assistir vídeos de corrida. E aí, progressivamente, o YouTube vai começar a te recomendar vídeos até você chegar em como correr uma ultramaratona. Só que ele faz a mesma coisa com política. Né? Então você começa lá com quando pessoas negras começaram a votar, e você vai terminar no canal da Ku Klux Klan. Né? Então é basicamente isso. Então junta toda aquela questão, né, de imposto global e tal, e também extremismo político. O Joe Biden anunciou um pacote de 72 ações em relação às chamadas Big Tech, tá? Que vão envolver 10 agências para evitar, né, métodos injustos de competição e também novas regras para a coleta e armazenamento de dados sobre os cidadãos. O governo Biden também anunciou que vai aliviar algumas das restrições sobre imigrantes irregulares que estejam grávidas, tá? Então, assim, demoraram 7 meses para reverter uma das políticas do período Donald Trump. Retiraram a estátua do general confederado Robert E. Lee de Charlottesville, que estava relacionada diretamente, né, com os confrontos e os protestos em 2017, né, 4 anos já daquele programa sobre Charlottesville. O Joe Biden fez um discurso na Filadélfia criticando as novas legislações estaduais que buscam restringir o acesso ao voto, como na Geórgia e no Texas, tá? E a gente tem que se debruçar um pouco melhor sobre essas novas leis. Também outro livro que vai ser publicado é o livro chamado I Alone Can Fix It. Tá? Eu sozinho consigo consertar isso, que é dos repórteres do Washington Post Carol Leonig e Philip Rucker, ambos vencedores do prêmio Pulitzer, e o livro conta como o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, o general Mark Milley, e os outros integrantes do Estado-Maior discutiram e tomaram providências secretamente por 2 anos para impedir um eventual golpe do Donald Trump. Tá? Espero que muita gente, especialmente dentre os nossos ouvintes militares, dê uma olhada nesse livro. Tá? Vejam do que ele se trata. Tá? Porque quando um cara fala que se não vai ter eleição limpa, não vai ter eleição, é porque a definição dele de limpa é bem subjetiva. Tá? E, finalmente, assim, nos acréscimos do segundo tempo, o pessoal aí do CDC dos Estados Unidos se livrou de uma bronca minha, que seria inútil, né? Mas também de um pedido de ajuda. Por quê?
Eu sigo uma repórter que cobre eventos na Síria e no Kurdistão, e ela compartilhou a história de uma cachorra que ela resgatou, e ela providenciou que uma família nos Estados Unidos adotasse a cachorra, porém o CDC não estava querendo deixar a Grace entrar no país devido às novas legislações da vacina da raiva. Só que a questão é que a cachorra chegou nos Estados Unidos antes da nova legislação. E aí depois o CDC começou a argumentar, só para constar, o nome da jornalista é Joanne Stocker, tá? Para quem quiser seguir. Depois, o CDC argumentou que os certificados de vacinação eram falsos. E ela disse que o motivo é porque eles eram iraquianos. Então eles não tinham como atestar a veracidade. Porque, claro, né, se é um documento iraquiano, é um documento falso, óbvio. Enfim, e aí ela disse que, postou agora há pouco, que a Grace vai poder ficar com a sua família adotiva nos Estados Unidos, ela que é uma cachorra que perdeu um olho devido a agressões sofridas. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Premiado jornalista da Reuters é morto cobrindo confronto entre forças afegãs e Talibã. Pois é, o jornalista e fotógrafo Danish Siddiqui foi morto hoje, teoricamente ontem, sexta-feira. Ele era indiano, tá? E ele foi laureado com o prêmio Pulitzer em 2018 como parte, né, da equipe de fotografia da Reuters, e ele faleceu, né, ele foi morto. Ele estava cobrindo um confronto e, segundo as autoridades afegãs, ele foi morto numa troca de tiros, tá, do conflito, enquanto ele estava acompanhando um grupo de forças especiais afegãs. Né? Ele estava embedded, né, embutido, que é uma expressão usada em inglês para quando jornalistas estão em zonas de conflito acompanhando tropas diretamente. Inclusive o brasileiro Gabriel Chain, ele já fez vários trabalhos assim. A gente pretende um dia entrevistá-lo aqui, inclusive, eu admiro bastante o trabalho dele. E tem uns vídeos que eu viro quase uma avó, assim, quando eu vejo as fotos dele, que eu viro e falo: menino, o que você tá fazendo aí? Sabe? Tipo, porque o pessoal tá trocando tiro, ele tá lá no meio. Então, fica aí a notícia de hoje, né? E infelizmente a morte do Danish Siddiqui.